Irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Hoje, irmãos, é a nossa lição de número 4. Então hoje nós vamos fazer o comentário, o nosso título é O Trabalho e Atributos do Ganhador de Almas. Então essa é a nossa revista dos adultos e hoje é o nosso comentário. O nosso textuário, irmãos, está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, e diz assim: Mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então o apóstolo Paulo aqui, no nosso textuário, ele está falando para Timóteo acerca do que seria o ministério evangelístico, ou seja, de evangelizar, de trazer as boas novas. Então aqui ele está querendo dizer o quê? Que seja sóbrio, ou seja, saiba aquilo que você está fazendo, saiba aquilo que você está, onde você está entrando, o que você está falando, né? E com certeza, né, meus irmãos, ele está querendo dizer que sofre as aflições. Ou seja, quando a gente se dispõe a ganhar almas, a fazer alguma coisa para Deus, com certeza, meus irmãos, não é só no mundo material, ou também até as pessoas mesmo vir muitas vezes a nos perseguir. Não, o peso é grande. Nós vemos que o peso espiritual é grande. É por isso que nós temos que estar em constante oração. Então aqui, ele está querendo dizer, aflições e faz a obra de um evangelho, cumpre o teu ministério. Ou seja, o ministério dele, o nosso ministério, como está falando nas lições, e nessa lição aqui, está falando o quê? Cumprir o nosso ministério. Não importa, às vezes, o cargo eclesiástico, a posição eclesiástica que você ocupa. O importante é cumprir o ministério. O ministério de todos é pregar o evangelho a toda criatura. Todas aquelas pessoas que nós tivemos disponibilidade de falar, nós temos que falar. Então o apóstolo Paulo aqui estava instruindo Timóteo acerca de ganhar almas, acerca do seu ministério. E aqui na nossa verdade prática, a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, para todos, por todos os meios possíveis. Ou seja, nós hoje temos vários meios para falar. Ainda mais nós que temos, né, como nós até falamos nos outros comentários, que nós temos a internet, que nós temos as redes sociais para poder divulgar o evangelho, para poder divulgar as boas novas, para poder falar do amor de Cristo. Então isso é importante, né? Nós usarmos, né, essas ferramentas que nós temos hoje para podermos divulgar, falar acerca de Cristo e professar a sua própria fé. Você dizer, você colocar como exemplo para que as pessoas possam ver Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós. E isso é importante. Então aqui na verdade prática, o autor da revista aqui, ele está falando, está querendo dizer para nós, está nos instruindo a nós usarmos todos os meios possíveis para podermos falar do amor de Cristo, para podermos pregar o evangelho, falarmos dessas boas novas, que é muito importante, né? E aqui na nossa leitura bíblica em classe, eu não vou ler aqui os versículos, mas aqui está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Essa passagem, meus irmãos, é uma passagem muito conhecida de nós, quando nós vemos que Felipe, no capítulo 8, ele estava pregando em Samaria. E o anjo fala para ele mudar, para ele ir para outro lugar, um lugar contrário. E ele vai para um lugar deserto, uma estrada deserta, né? Que não era uma rota comercial. Então ele fica ali, né? Mesmo sem saber o que tinha que fazer, mas ele fica ali. E passa ali o eunuco de Candace, né? Que foi adorar em Jerusalém, que estava passando por ali, voltando para sua cidade. E ele vê o eunuco lendo, né? O capítulo 53 de Isaías, né? Então ele vê o eunuco lendo e provavelmente, meus irmãos, a carruagem estava em movimento, a carruagem não passou. Muitos acreditam, e eu também acredito, que com certeza, quando ele viu a carruagem, provavelmente não estava tão rápida, mas quando ele viu a carruagem passando, com certeza aqui no versículo 30, e correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, disse, entendes tudo o que lês? Então, e correndo ouviu, né, o que lia o profeta. Então ele não viu o que ele estava lendo exatamente assim, ou colocou a cabeça e viu. Não, ele ouviu o que ele estava. Provavelmente ele estava lendo em voz alta. E ele tinha que estar ao lado da carruagem, correndo ao lado da carruagem. E quando ele vê isso, ele pergunta para o eunuco, você ouve? Você sabe o que você está lendo? O eunuco diz, não, eu não sei, porque não tem ninguém que possa me ensinar. Não tem ninguém que possa me falar. E aí Felipe vai, vai colocando para ele,
vai explicando para ele, e aí no final ele fala, né, do batismo, e aí o Felipe batiza ele. Este Felipe aqui, meus irmãos, não é o Felipe apóstolo, aqui é o Felipe diácono, que lá na frente ele se torna um evangelista. No capítulo 21, no versículo 6, nós vamos ver Felipe, um evangelista, que ele tinha 4 filhas donzelas, né, que profetizavam. E o apóstolo Paulo, ele ficou hospedado na casa de Felipe. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Então, essa aqui, essa leitura bíblica em classe, o autor está se baseando exatamente nessa passagem bíblica. Ou seja, obediência para com Deus. Quando Deus mandar nós irmos falarmos do amor de Deus, nós estarmos prontos. E às vezes coisas que às vezes parece que não tem sentido, como aqui mesmo, não tinha sentido. Essa passagem não tinha sentido para Felipe. Ele saiu do lugar de Samaria que ele estava, e totalmente contrário, ir para um lugar deserto, uma rota deserta, ficar ali esperando a carruagem passar. E a carruagem passa e ele prega o evangelho. Uma alma. Deus se preocupou com uma alma. E depois Deus o arrebata e leva ele para outra cidade. E aí o eunuco não o vê mais. Então aqui na nossa introdução, diz assim, ganhar almas é tarefa de todo discípulo de Cristo. E aqui no final, vejamos, pois, quem é o evangelista? Esse obreiro tão essencial à expansão do reino de Deus. Então aqui, eu li essas duas partes aqui, para nós entendermos que nós temos por tarefa ganharmos as almas para Cristo. Falarmos do amor de Deus, ganhar almas para Jesus, né? Parece que essa lição é meio que repetitiva, mas nós vemos que tem vários métodos que ele vai colocando, algumas passagens bíblicas que ele vai exemplificando, para nós entendermos o quão importante é nós ganharmos almas. E aqui, ganhar almas é tarefa de todo discípulo de Cristo. Ou seja, se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que ganhar almas. Nós temos que fazer com que esse reino venha se propagar, venha ser divulgado a todas as nações. Então aqui, na última parte, vejamos, pois, quem é o evangelista? Esse é o tão essencial à expansão do reino de Deus. Então aqui ele está chamando a atenção para os evangelistas, né? Que nós temos cargos de evangelista nas nossas igrejas. Então ele está chamando a atenção aqui do evangelista. O evangelista é aquele que evangeliza, aquele que prega a palavra de Deus. Então, ele está falando do evangelista que deveria expandir o evangelho, deveria expandir a palavra de Deus. E aqui no tópico 1, evangelista, o ganhador de almas, né? Se a nossa principal missão é ganhar almas, é inadmissível uma igreja desprovida de evangelistas. Sem esse ministério, a igreja define e perde a sua mais preciosa razão de ser. Então, até um parênteses aqui, meus irmãos. Hoje, muitos querem ser evangelistas pelo status, para sentar no púlpito, né, tudo isso. Mas o evangelista bíblico é aquele que que prega a palavra, que está sempre pronto, que está sempre estudando a palavra, para que quando tiver a oportunidade de pregar, é aquele que tem mais disponibilidade para pregar numa igreja. Claro, pela sua posição eclesiástica, claro que é mais confiado a ele, um evangelista, para pregar a palavra de Deus. Então ele deveria usar, ou tem que usar esse título, ou essa unção, ou essa separação, como bom uso, e está sempre preparado para pregar a palavra de Deus, não somente para ocupar um lugar no púlpito da igreja. Então aqui, a principal missão do evangelista é pregar a palavra de Deus, é falar, todos nós somos evangelistas, mas aqueles que têm o cargo, aqueles que têm a separação, aqueles que têm a unção de evangelista, que foi separado, que foi orado para que ele fosse um evangelista, essa responsabilidade para ele é maior. Não que para nós venhamos ficar fora, não, mas nós também temos. Mas quando se separa, se confia mais, o peso que ele tem é maior. Então aqui, ele está chamando a atenção dos evangelistas aqui, se esse ministério a igreja define, perde a sua mais preciosa razão de ser. Ou seja, está chamando a atenção de uma igreja que tem que ter evangelistas, ou seja, evangelistas não somente de ficar no púlpito, né, sentado, não, evangelistas que preguem a palavra, evangelistas que estão sempre prontos a levar as boas novas de Cristo. E isso é o que ele está dizendo aqui. A definição, para nós entendermos a palavra evangelista, aqui o autor diz assim, a palavra evangelista é originária do termo grego evangelistes, define o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à igreja por Cristo, visando a proclamação extraordinária das boas novas de salvação. Então, aquilo que nós estávamos falando, que o evangelista, né, visando a proclamação extraordinária das boas novas de salvação, ou seja, aquele que fala mais da salvação, aquele que tem mais probabilidade de falar, aquele que tem mais disponibilidade, aquele que tem mais espaço para poder falar.
é diferente de um diácono, é diferente até de um presbítero, porque o evangelista ele tem mais espaço para pegar a palavra de Deus, né? É como eu disse no começo, a palavra parece que tem mais peso, né? Não que a unção do Espírito Santo é para todos, mas quando alguém vê um evangelista pregando e um diácono, as pessoas interpretam dessa forma, né? Então aqui é o que nós vemos, que o evangelista ele tem que falar, ele tem que se tornar as boas novas de Cristo como algo extraordinário. É isso que ele tem que fazer. E aqui, o evangelista no Antigo Testamento, nós vemos que já tinha no Antigo Testamento o evangelista. Não tinha exatamente o título. Se nós lemos Isaías 40, versículo 5 e 52, versículo 7, nós não vemos exatamente evangelista. Nós vemos uma forma de ele pregar a palavra de Deus para poder atrair as almas a Cristo, né? Então, nós vemos que no Antigo Testamento já existia a questão de evangelizar, mas você não vê o termo usado evangelista, o título evangelista, né? Nem pastor. Pastor é normalmente pastores de ovelhas, mas nós vemos o evangelista no Novo Testamento é aquele que pregava, aquele que leva as boas novas, aquele que fala de Deus, aquele que se prepara e prega com mais entendimento, com mais conhecimento da palavra. Então no Antigo Testamento eles também já estavam pregando, eles também falavam do amor de Cristo. E isso é essencial para uma igreja. O evangelista em o Novo Testamento, na igreja primitiva, o primeiro discípulo de Cristo a receber o título de evangelista foi o diácono Felipe. Todavia, conforme podemos observar por todo o livro de Atos, a igreja como um todo agia e reagia evangelisticamente. Haja vista a dispersão dos crentes de Jerusalém, por onde passavam, anunciavam as novas do reino. Então, não era só os evangelistas que falavam acerca do reino de Deus, não, todo o povo falava, né? Todo o povo falava, mas é como nós estamos, quando o evangelista falava, alguém separado, alguém com unção de evangelista falava, com certeza o peso era maior, porque o reconhecimento era maior, né? As pessoas depositavam mais a sua confiança, mais a sua atenção ao ouvir uma pessoa que tivesse esse cargo. Com certeza, irmão, se Estevão não tivesse morrido apedrejado, com certeza também ele teria sido um evangelista, mas ele ficou apenas como diácono. Mas também uma palavra daquela, ele é um evangelista com certeza, irmãos, é um pastor com certeza para nós, porque trazer uma mensagem daquela que ele trouxe para aqueles homens e ver o que ele viu, tem que ser um homem de tamanha grandeza mesmo, que nós deveríamos reconhecer um homem diante de Deus, um homem abençoado, né? E Deus com certeza também o vê, né, como um grande homem nessa terra. Mas aqui, Felipe no capítulo 8, ele era diácono, mas aqui no 21, como nós temos aqui, ele já se vê como um evangelista. Porque imagine, meus irmãos, do capítulo 8 ao capítulo 21, se passa muitos anos. Imagine o quanto esse homem não pregou, quanto ele não falou de Cristo, né? E com certeza ele com esse cargo, com essa separação de evangelista, com essa posição eclesiástica como evangelista, provavelmente ele fez muito mais, né? Ele falou muito mais, o peso com certeza foi muito maior. Então é o que nós vemos aqui, Felipe, né, no Novo Testamento como um evangelista. E nós vemos em Efésios capítulo 4, né, nós vemos na passagem que fala que Deus chamou outros para os apóstolos, outros para os pastores, outros para os evangelistas, diáconos, e Deus que chama. E aqui na parte 4, o evangelista na era da igreja cristã. A história da igreja cristã mostra que em todos os reavivamentos o Espírito Santo destaca a evangelização como o principal evento da igreja. Haja vista o ministério de Wesley, Daniel Berg, Gunnar Ring, Bernard Johnson. Ore para que o Senhor da Seara continue a despertar a igreja a um novo avanço evangelístico. Então aqui, ele está dando aqui alguns exemplos de homens que foram, né, extremamente evangelizadores. John Wesley, que todos nós conhecemos, né, a história de John Wesley, que pregava a cavalo, que ele lia, né, os livros, que ele lia a Bíblia, né, sentado no cavalo, às vezes de uma cidade para outra, ele lia, ele aproveitava esse tempo de deslocamento e ele lia. Daniel Berg e Gunnar Virg, que praticamente eles que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, né, e Bernard Johnson, também com certeza foi um grande homem de Deus, não conheço a biografia dele, mas com certeza foi também um grande homem de Deus. Então nós vemos que o autor coloca esses exemplos aqui para nós estarmos, né, dispostos, né, a poder colocar aquilo que esses homens fizeram, nós também fazermos. Não que nós vamos sair para uma outra cidade, que nem Daniel Berg e Gunnar Wingre,
e vamos fundar igrejas. Não, não é isso. É pregar a palavra com o mesmo entusiasmo, com o mesmo desejo, com a mesma vontade de falar de Deus, como esses homens fizeram, se disponibilizaram, se colocar na brecha. E aqui, no tópico 2, atributos de um evangelista. Do obreiro chamado ao ministério evangelístico requerem-se os seguintes atributos: amor às almas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena e disponibilidade. Né? O primeiro aqui eu não vou ler, meus irmãos, mas amor às almas. O evangelista, como a gente está falando, lógico, todos nós da igreja temos que ter, né, amor às almas. Todos nós temos que ter disponibilidade para falar acerca de Cristo. Qualquer posição eclesiástica. Mas nós, como hoje nós estamos falando do evangelista, então o evangelista aqui, os requisitos: primeiro, amor às almas. Tem que ter amor pelo próximo, tem que ter amor quando estiver pregando, quando estiver falando, quando estiver ministrando, quando estiver discipulando alguém. Tem que ter amor por aquela pessoa para que através daquela mensagem a qual Deus está colocando a ele, aquela pessoa possa se achegar a Cristo. Possa vir a Cristo, reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos, é importantíssimo. O homem, o evangelista, saber manusear a palavra da verdade, né? Saber conhecer a palavra de Deus, ter noção do que é a palavra. Lógico, conhecer tudo na sua totalidade a palavra de Deus, jamais nós conheceremos, né? Mas ter uma boa noção, ter uma boa, né, poder trazer uma boa mensagem, uma boa hermenêutica, uma boa interpretação da palavra de Deus, saber conhecer histórias acerca da palavra de Deus, não ficar totalmente distante daquilo que a palavra de Deus fala. E nunca achar, agora que eu já conheço, fiz um curso e tal, agora eu estacionei, não, aqui para mim tá bom. Não, tá sempre se reciclando, está sempre melhorando, né, a sua disponibilidade, a sua disposição para cada dia mais aprender e melhorar, né, o seu conhecimento diante de Deus. Então é importantíssimo o evangelista ter conhecimento da palavra de Deus, né? E espiritualidade plena. Espiritualidade plena, ou seja, batismo com o Espírito Santo é imprescindível ao exercício eficaz do ministério evangelístico, né? Aqui ele vai falar de Felipe, dando um exemplo aqui de Felipe, meus irmãos, mas é importantíssimo um evangelista, porque quando o evangelista vai falar, né, um pastor, mas como nós estamos falando de evangelista, né, nós vemos que nós enxergamos como um outro nível, uma outra posição. Não sei se seria correto ou não correto, mas se Deus permitiu assim, amém, glória a Deus. Mas é importante o evangelista ser cheio do Espírito Santo, ser o exemplo para que muitos venham entender o que é o reino de Deus. Então o evangelista tem que estar disposto, né, a orar, disposto a buscar a Deus e fugir de tudo aquilo que não provém de Deus. Mas hoje, infelizmente, irmãos, né, até tomando um gancho aqui, nós vemos que muitos querem esse cargo não para falar de Deus, não para pregar, não para se encher do Espírito Santo, não, só para ter, né, uma posição ali, uma posição de destaque. E muitos até pagam por isso, né? Infelizmente, a gente está vivendo momentos assim, né? De repente alguém vê, o dízimo do fulano é tão alto, o dízimo oferta, e aí, então vamos, porque se a gente não separar ele para ter um cargo de destaque, nós vamos perder ele e vai para outro ministério. Infelizmente se usa essa prática, desculpa, mas é a nossa realidade. E muitos querem às vezes um cargo desse para poder ter uma posição de destaque, como nós estamos falando. Mas para se encaixar um evangelista, meus irmãos, o peso é grande. Eu não sou evangelista, sou diácono, mas o peso é muito grande, né? O peso é grande, precisa ter amor às almas, precisa ter conhecimento da palavra, precisa ter espiritualidade plena e disponibilidade para fazer a obra de Deus. Aqui na última parte está falando. Então nós vemos que um cargo desse não é brincadeira. Porque quando nós se disponibilizamos a fazer alguma coisa para Deus, o peso é grande. Nós sabemos, o peso é muito grande. Então tenhamos noção daquilo que nós estamos querendo, daquilo que nós estamos pedindo e daquilo que nós estamos buscando. Posição eclesiástica dentro da igreja não é brincadeira, irmãos. Então aqui, disponibilidade, né? Embora fosse casado, aí ele vai dar o exemplo de Felipe aqui, que Felipe cuidava bem da sua casa, né? Embora ele fosse casado, ele viajou muito, pregou muito a palavra de Deus, mas mesmo assim trazia toda a sua família em sujeição. Suas 4 filhas, 4 donzelas, ou seja, 4 moças virgens, que provavelmente não tinham se casado ainda, né? Que eram virgens,
mas que profetizavam, ou seja, eram cheios do Espírito Santo e fazia a obra de Deus assim como o pai fazia. O pai deles, no caso, o pai delas, no caso, Felipe fazia. Então, exemplo, o Felipe era um exemplo para a sua família. Né? Não é aquela questão, meu pai está muito tempo fora de casa, para ser crente que nem meu pai, eu não prefiro ser. As crianças hoje têm raiva da igreja, né? Porque às vezes o pai é uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Né? Eu queria que meu pai, já ouvi até relatos, eu queria que meu pai fosse em casa assim como ele é na igreja, porque na igreja ele ri para todo mundo, sorri para todo mundo, mas chega em casa é uma praga, é um homem terrível. Né? Então, com certeza Felipe não era desse. Felipe era um homem, a mesma coisa que ele era lá fora, ele era dentro de casa, ou seja, um homem que pregava, um homem que dava exemplo, um homem que tinha amor fora de casa, ele transferia o mesmo sentimento para dentro de casa, ainda mais com mais cuidado, porque sabe que a família é a nossa obra em primeiro lugar, é mais importante até do que a obra que nós fazemos na igreja. Se Deus colocou a família nas suas mãos, esse é o nosso primeiro ministério, cuidar da nossa família. Então, a gente está falando de disponibilidade, cuidar das almas de Deus fora e cuidar dos de dentro, daqueles que Deus colocou em suas mãos. Né? E aqui vai falar, que conheça mais, vai falar um pouquinho da biografia de Filipe. Filipe, o evangelista, morava em Cesareia e era o pai de 4 filhas virgens que profetizavam na igreja primitiva. Junto com Estevão, ele foi um dos 7 diáconos mais importantes nomeados originalmente para cuidar das viúvas na igreja de Jerusalém. Este foi descrito como uma pessoa de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Durante a perseguição sobre Saulo de Tarso, Felipe foi forçado a fugir de Jerusalém para Samaria, proclamando o Messias aos samaritanos. Seu ministério teve muito sucesso ali e até influenciou Simão, o mágico, e acreditar e receber o batismo cristão. Né? Então aqui está uma pequena biografia de Felipe, né? Que ele morava em Cesareia, ele começou a pegar em Jerusalém, provavelmente a perseguição era maior, porque os judaizantes estavam lá, os fariseus, é uma cidade onde eles, né, tinha muita questão religiosa, muita questão farisaica, e ele vai para Samaria, começa a pregar lá, e os samaritanos nós sabemos que não se batiam com os judeus, mas lá ele obtém sucesso, e depois de lá ele vai lá e prega para o eunuco de Candace. Isso está registrado no capítulo 8. Então nós vemos que ele foi um grande homem de Deus, mas é importante também entender, meus irmãos, que ele tinha um total exemplo. Toda a comunidade, ou seja, todas as pessoas conheciam ele como um homem de boa reputação. É até interessante alguns ministérios fazerem, que às vezes vai separar alguém para o ministério, não conversa diretamente com o marido, conversa primeiro com a esposa. Às vezes a esposa faz uma carta, ou conversa com a esposa, às vezes sem o marido saber. Porque se o marido souber, de repente vai coagir a esposa a falar alguma coisa que às vezes não é verdade. Então eles fazem isso em secreto. Eu acho isso muito bom, muito legal da parte de quem faz e da parte de quem instituiu isso. Né? O trabalho de um evangelista. Proclamação do evangelho, nós falamos sobre isso já, meus irmãos. Então, o evangelista, ele tem que falar do evangelho, ele tem que dar o exemplo do que é o evangelho. Porque nós falamos, porque tem coisas, meus irmãos, que certas pessoas às vezes podem fazer. Mas então quer dizer então que para uns vale, para outros não vale. Não, não é isso. Para algumas pessoas é que nem o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala, se comer carne escandaliza meu irmão, nunca mais eu comerei carne. Mas comer carne é pecado? Não. Comer carne de boi não é pecado. O pecado era comer carne de porco, mas ele não está falando de carne de porco, está falando de carne de boi. Então, se comer carne escandaliza meu irmão, nunca mais comerei carne. Por quê? Porque quando o evangelista, ele proclama o evangelho não somente com palavras, ele proclama o evangelho com exemplos, com atitude. Porque se você sabe que tem alguém, um evangelista na sua empresa, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, com certeza você vai ver essa pessoa com outros olhos. É um obreiro da casa do Senhor. Ele é quase um pastor. Abaixo do pastor é o evangelista. Né? E o que nós vemos é que o peso é grande. Então a proclamação do evangelho não apenas com palavras, mas também com atitude. Né? E aqui na última parte fala, quem foi chamado ao ministério evangelístico deve permanecer fiel à sua vocação, ou seja, permanecer fiel àquilo, o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Não desistir, não, está muito forte isso aí, eu vou entregar minha carteirinha, porque tem muitos que fazem isso. Vê que o negócio mesmo é puxado, vê que o peso é grande, vê que muitas vezes se requer muito dessa pessoa, a pessoa fala, não, deixa isso para lá, isso não é para mim, não,
né, entrega a sua carteirinha e joga o seu ministério de lado. Não faça isso, irmão. Se você não estiver preparado, é melhor não aceitar essa incumbência. E a apologia de fé cristã. A proclamação do evangelho compreende igualmente a apologia da fé cristã. O verdadeiro evangelista deve estar sempre preparado, objetivando defender a fé cristã antes das nações e os poderosos. Os últimos capítulos de Atos mostram como Paulo, além de anunciar Cristo, soube como defender a esperança evangélica diante das autoridades judaicas e romanas. Então a apologia é você defender aquilo ao qual você acredita, aquilo ao qual você, né, proclama. Então o apóstolo Paulo ele fazia muito isso, principalmente contra os fariseus, contra os judaizantes, né? A sua epístola aos romanos, você vê que é muito debate ele com os fariseus ali, aqueles homens que entendiam da lei, e ele brigando não, mas debatendo com eles, mas ele defendia a sua fé. Então por isso que é necessário, é importante, é primordial o evangelista conhecer, né, o que ele, da onde ele veio e o que ele conhece de Bíblia. É importante ele entender o que ele conhece. Porque se ele entende que ele conhece pouco, então ele tem que conhecer muito mais. Porque quando se fala com o evangelista, quando vai se debater com o evangelista, alguém vem falar, de repente uma pessoa que está afastada, eu estou afastado, e às vezes vem falar com o evangelista, ele espera uma coisa maior, uma coisa a mais. Então, ele tem que defender. E às vezes não vem, às vezes, querendo saber, não, às vezes vem querer querer debater mesmo, né? Então o importante é o evangelista conhecer a palavra de Deus e defender a sua fé. E até mesmo aqui nós estamos falando acerca daquela pessoa que está afastada, mas até em outras religiões, né? E outras linhas teológicas, às vezes as pessoas só querem debater por debater, mas é importante ele defender a sua posição. E outras religiões ele defender a sua posição, defender ao Deus que ele serve, defender ao Cristo, né, que ele proclama. Isso é importante. Então é necessário o evangelista fazer apologia da fé cristã, saber, né, conhecer e ter espiritualidade para defender. Então isso é necessário. Integração do novo convertido. Embora o evangelista não tenha responsabilidades pastorais efetivas, ele não pode descuidar-se da integração plena do novo convertido. Ou seja, discipular, ter a possibilidade de discipular o novo convertido, né? Porque quando a gente vê até na igreja, como nós estamos falando, repetindo isso, quando o pastor vai conversar com ele, é uma coisa. Quando o evangelista vai conversar com ele, praticamente nós vemos que é o mesmo peso, porque praticamente o evangelista é quase um copastor da igreja. Mesmo que ele não seja o copastor diretamente, mas ele é praticamente um copastor da igreja. Ele pode ministrar a bênção apostólica, então ele pode ungir as pessoas. Então, aqui está falando do novo convertido, ele tem que dar atenção ao novo convertido. Tem que dar, né, total atenção e discipular mesmo se necessário, visitar a pessoa, o novo convertido, né? Porque quando chega um cargo, um homem no caso, dessa posição eclesiástica na casa de alguém, você pode ver que a recepção, calma irmão, Deus abençoe, obrigado, né? Porque às vezes é uma pessoa, né, notável dentro da igreja. Então, tem que fazer jus aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, cuidar do novo convertido e integrá-lo, né, na comunhão da igreja, integrá-lo até nas coisas da igreja e discipulá-lo acerca do que é a Deus na vida dele. Então vamos aqui para a conclusão, meus irmãos. Filipe destacou-se como o maior evangelista da igreja primitiva. Evangelizando a Judéia, chegou a Samaria, portanto, que todos nós façamos com excelência o trabalho de um evangelista. A responsabilidade de todos. Então proclamemos Cristo a tempo e fora de tempo. Então, meus irmãos, nossa aula de hoje, nós tivemos um exemplo. Que exemplo? Filipe como nosso exemplo de hoje como um evangelista. Aqui está falando que ele foi o maior evangelista da igreja primitiva, né? Que pregou, que falou, que se desgastou na obra de Deus, mas não descuidou da sua casa. Ele pregava, ele falava, ele viajou muito, foi muito perseguido, mas fez muitos milagres através dele. Deus fez muitos milagres, Jesus usou muito ele, mas não descuidou da sua casa. Então isso é um exemplo para nós, né? Pregamos a palavra, somos evangelistas, cada um tem a sua parte de evangelizar, mas não descuidarmos do nosso lar, não descuidarmos daquilo que Deus colocou para nós. O nosso primeiro ministério está dentro da nossa casa. Nós darmos exemplos, nós cuidarmos, nós darmos
atenção a todos. Então, meus irmãos, nossa aula de hoje foi acerca de evangelizar mesmo, de um evangelista, qual é o papel de evangelista, e o exemplo é Filipe, né? Um grande evangelista para nós. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria também só falar uma coisa. Quem quiser se inscrever no meu canal, Diácono Gabriel Raso, se inscreva, irmãos. Se inscreva lá, porque toda vez que eu fizer algum vídeo, os irmãos vão receber imediatamente. Amém? Assim que eu fizer o vídeo que eu lançar na internet, os irmãos vão receber. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.